O sol mal havia nascido quando Augusto Prestes já estava em sua mesa no 40º andar do edifício mais imponente de Sorocaba. Seus olhos percorriam planilhas e relatórios enquanto a cidade ainda despertava abaixo dele. O café, já frio na xícara de porcelana italiana, era a única testemunha de mais uma manhã de trabalho que começara antes mesmo do primeiro raio de sol tocar as janelas espelhadas do escritório. A secretária, Marta, entrou silenciosamente na sala carregando uma nova xícara de café e uma pasta vermelha com documentos urgentes. Augusto mal levantou os olhos da tela do computador para agradecer. Seus dedos continuavam dançando sobre o teclado, coordenando operações que movimentavam milhões. Era assim que ele havia construído seu império. Dedicação absoluta, foco inabalável e a capacidade de transformar números em fortuna. Senhor Prestes, Marta pigarreou suavemente. Não se esqueça que hoje é o recital de piano da Laura. Augusto finalmente desviou o olhar da tela, franzindo a testa como se tentasse recuperar alguma memória distante. O recital... Claro, que horas? Às 4 da tarde no Teatro Municipal, respondeu Marta, já antecipando a próxima pergunta. Já reorganizei sua agenda para liberar o horário. Por um breve momento, Augusto permitiu-se recordar de Isabel, sua falecida esposa, sentada ao piano com Laura, ainda pequena, no colo. A memória trouxe uma pontada de culpa. Desde a partida de Isabel, 5 anos atrás, ele havia mergulhado ainda mais fundo no trabalho, como se os números pudessem preencher o vazio que ela deixara. Laura, agora com 12 anos, havia herdado o talento musical da mãe, mas Augusto mal tinha tempo para notar. Sempre havia uma reunião mais importante, um negócio mais urgente, uma crise para resolver. O dinheiro que ganhava garantia que a filha tivesse as melhores aulas, os melhores instrumentos, as melhores oportunidades, mas raramente sua presença. Cancele minha participação na videoconferência com os chineses, ordenou, surpreendendo até a si mesmo. E peça para o motorista me buscar às 3h30. Marta assentiu, escondendo um pequeno sorriso. Era raro ver o patrão priorizar algo além dos negócios. As horas seguintes transcorreram em sua rotina habitual. Ligações, reuniões, decisões que afetariam centenas de funcionários. Augusto construíra sua fortuna do zero, transformando uma pequena empresa de tecnologia em um conglomerado que dominava o mercado nacional. Seus funcionários o respeitavam, seus concorrentes o temiam e a imprensa o celebrava como um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Mas havia momentos cada vez mais frequentes em que ele se perguntava se o preço do sucesso não estava sendo alto demais. Nas raras noites em que chegava em casa antes de Laura dormir, encontrava-a sempre absorta em seus livros ou em seu tablet, mal levantando os olhos para cumprimentá-lo. A governanta, Dona Regina, cuidava de todas as necessidades práticas da menina, mas Augusto sabia que havia coisas que nenhum funcionário poderia substituir. Às 3h30 em ponto, seu motorista particular estacionou a Mercedes-Benz blindada na entrada do edifício. Augusto desceu os 40 andares, revisando e-mails no celular, respondendo mensagens urgentes, tentando compensar as horas que perderia no recital. O Teatro Municipal estava lotado quando ele chegou. Sentou-se na primeira fileira, lugar reservado especialmente para ele. No palco, o piano de cauda negro reluzia sob as luzes. Quando Laura surgiu, usando um vestido azul claro que a fazia parecer ainda mais jovem, Augusto sentiu algo estranhar no peito. Ela havia crescido tanto e ele mal tinha percebido. Os dedos delicados de Laura começaram a dançar sobre as teclas e as primeiras notas de Chopin preencheram o teatro. Augusto reconheceu a música. Era a favorita de Isabel. Por um momento, todas as planilhas, todos os negócios, todos os milhões pareceram insignificantes diante da graciosidade com que sua filha tocava. Seu celular vibrou no bolso do paletó italiano. Era uma mensagem urgente sobre uma negociação importante na Ásia. Augusto hesitou por um segundo, sua mão instintivamente se movendo em direção ao aparelho. Mas então Laura iniciou um trecho particularmente complexo da música, e ele viu, pela primeira vez em muito tempo, o mesmo sorriso suave que Isabel tinha quando tocava. O celular continuou vibrando, ignorado,
enquanto pai e filha compartilhavam, mesmo que à distância, um momento de pura beleza. Era um começo pequeno, quase insignificante, mas era um começo. O que Augusto não sabia era que o destino estava prestes a forçá-lo a fazer muito mais do que apenas assistir a um recital. O fim de semana chegou com uma surpresa incomum. Laura havia pedido para passar a tarde no parque, às margens do rio Sorocaba. Era um pedido tão simples e tão raro que Augusto não conseguiu recusar, mesmo tendo uma pilha de relatórios para revisar. Além disso, uma pequena voz em sua consciência, que soava estranhamente como a de Isabel, o lembrava de que havia prometido a si mesmo fazer um esforço maior depois do recital. O parque era um mundo completamente diferente do ambiente corporativo ao qual Augusto estava acostumado. Crianças corriam e gritavam, famílias faziam piquenique na grama e casais de idosos caminhavam de mãos dadas pelas trilhas arborizadas. Laura caminhava alguns passos à frente, absorta em seu próprio mundo, ocasionalmente parando para fotografar flores com seu celular. "Pai, posso ir até a margem do rio? Quero tirar umas fotos da água", perguntou Laura, apontando para um trecho onde o rio fazia uma curva suave. Augusto hesitou. O local parecia seguro o suficiente e havia outras pessoas por perto. "Tudo bem, mas não chegue muito perto da água." Enquanto observava a filha se afastar, Augusto checou discretamente seus e-mails. Havia dezenas de mensagens não lidas, mas ele se forçou a ignorá-las. Foi então que um grito cortou o ar da tarde tranquila. "Socorro!" O coração de Augusto gelou ao reconhecer a voz de Laura. Ele correu em direção ao rio, deixando cair o celular na grama. Sua filha havia escorregado na margem enlameada e agora se debatia na água, sendo arrastada pela correnteza, que naquele trecho era mais forte do que parecia. O pânico paralisou Augusto. Ele nunca havia aprendido a nadar. Sempre fora ocupado demais com os estudos e depois com os negócios. Pessoas começavam a se aglomerar, algumas gritando por ajuda, outras filmando com seus celulares, mas ninguém tomava uma atitude. Foi então que um vulto passou correndo por ele. Um garoto magro, que não devia ter mais que 13 anos, carregando uma sacola de materiais recicláveis, mergulhou no rio sem hesitar. Com braçadas firmes, o menino alcançou Laura e conseguiu segurá-la, mantendo sua cabeça acima d'água. "Segura firme!" gritou o jovem salvador, sua voz demonstrando uma maturidade além de sua idade. A corrente era forte, mas o garoto conseguiu nadar de volta à margem, arrastando Laura consigo. Quando finalmente alcançaram a terra firme, Augusto correu para abraçar a filha, que tossia e tremia, mas estava segura. O menino, encharcado e ofegante, recolhia sua sacola de recicláveis que havia deixado cair. Suas roupas simples e surradas contrastavam com o ato de bravura que acabara de realizar. "Qual é seu nome?" perguntou Augusto, ainda abraçado a Laura. "Miguel Santos, senhor", respondeu o garoto, torcendo a barra de sua camiseta para tirar o excesso de água. "Miguel, você salvou a vida da minha filha. Eu preciso recompensá-lo. Deixe-me dar-lhe." Antes que Augusto pudesse terminar a frase, Miguel o interrompeu gentilmente. "Não precisa me dar dinheiro, senhor. Qualquer um teria feito o mesmo." Mas Augusto Prestes não era um homem acostumado a aceitar não como resposta. "Deve haver algo que eu possa fazer para agradecer." Miguel ficou em silêncio por um momento, como se considerasse algo. Então, com uma mistura de timidez e determinação no olhar, fez um pedido que mudaria para sempre a vida de todos os presentes. "Na verdade, tem uma coisa sim. O senhor poderia passar um dia no meu bairro? Só um dia. Conhecer minha avó, ver como a gente vive. Às vezes, um dia pode mudar muita coisa." Augusto piscou desconcertado. De todas as coisas que esperava ouvir, pedidos de dinheiro, emprego, bolsa de estudos, aquela era a última. Olhou para Laura, que ainda tremia em seus braços, mas agora observava Miguel com curiosidade. "Por favor, pai", sussurrou ela para sua surpresa. Era o primeiro pedido espontâneo que ela lhe fazia em muito tempo. Naquele momento, olhando para sua filha encharcada e para o menino que a salvara, Augusto sentiu algo mudar dentro de si. Como um empresário, ele estava acostumado a calcular riscos e benefícios, a medir cada decisão em termos de lucros e perdas. Mas ali, naquela margem de rio,
todos os seus cálculos pareciam vazios de significado. Está bem, respondeu, surpreendendo até a si mesmo. Quando, na manhã do domingo combinado, Augusto dirigia seu próprio carro pela primeira vez em anos. Havia insistido em não usar o motorista. Algo nele dizia que precisava fazer isso por conta própria. Laura estava no banco do passageiro, ainda fascinada pela coragem de Miguel e ansiosa para conhecer mais sobre a vida do menino que a salvara. O GPS os guiou por ruas cada vez mais estreitas até o bairro Jardim Vitória, na periferia de Sorocaba. As casas simples, muitas ainda sem reboco, contrastavam drasticamente com o condomínio de luxo onde moravam. Augusto estacionou em frente ao endereço que Miguel havia fornecido. Uma casa pequena, mas bem cuidada, com um jardim modesto onde algumas flores teimavam em brotar entre plantas medicinais. Miguel os esperava no portão, vestindo sua melhor roupa, uma camiseta sem marcas e uma calça jeans surrada, mas impecavelmente limpa. Seu sorriso era genuíno e caloroso. "Bem-vindos à nossa casa", disse ele, conduzindo-os pelo pequeno caminho de cimento até a porta. "Minha avó está ansiosa para conhecê-los." Dona Conceição os aguardava sentada em uma poltrona antiga, mas bem conservada. Seus cabelos brancos estavam presos em um coque simples e suas mãos, marcadas pelo trabalho de uma vida inteira, descansavam sobre um crochê inacabado. Apesar da idade e da doença que a afligia, seus olhos brilhavam com uma vivacidade surpreendente. "Então esse é o famoso empresário", disse ela, com um sorriso acolhedor. "E essa deve ser a Laura." "Miguel não para de falar sobre como você toca piano lindamente, menina." Laura corou, surpresa por Miguel ter comentado sobre sua apresentação. Augusto observava tudo com curiosidade contida, notando os detalhes da casa simples, mas organizada. As paredes, embora sem pintura em alguns pontos, estavam decoradas com fotografias de família e desenhos feitos por Miguel quando criança. "Fiz um bolo de fubá", anunciou Dona Conceição, tentando se levantar com dificuldade. Miguel rapidamente correu para ajudá-la. "Vó, deixa que eu sirvo", disse ele com uma gentileza que tocou Augusto profundamente. Era o mesmo cuidado que ele deveria ter com Laura, percebeu com uma pontada de culpa. Na pequena cozinha, tomaram café em xícaras diferentes entre si, mas todas limpíssimas. O bolo de fubá, ainda morno, tinha um sabor que transportou Augusto para sua própria infância, antes do dinheiro e do sucesso, quando as coisas mais simples ainda o faziam feliz. "Miguel me contou que o senhor construiu sua empresa do zero", comentou Dona Conceição enquanto servia mais café. "Deve ter sido difícil." "Foi", respondeu Augusto, surpreendendo-se com sua própria honestidade. "Mas talvez não tão difícil quanto criar um neto sozinha." A senhora sorriu, um sorriso que carregava tanto orgulho quanto tristeza. "Cada um tem suas lutas, não é mesmo? O importante é não perder a dignidade no caminho." Miguel, que havia terminado seu pedaço de bolo, levantou-se animado. "Posso mostrar meu quarto para a Laura? Tenho uns livros legais que pego emprestado da biblioteca comunitária." Laura olhou para o pai pedindo permissão silenciosamente. Augusto assentiu, percebendo que era a primeira vez em muito tempo que via a filha demonstrar interesse genuíno por algo além de seu mundo privilegiado. Enquanto as crianças se afastavam, Dona Conceição começou a contar a história de como chegou ali. Falou sobre a perda do filho e da nora em um acidente, sobre como assumiu a criação de Miguel ainda bebê, sobre as dificuldades e as alegrias de ver o neto crescer. Sua voz não carregava amargura, apenas uma serenidade que Augusto nunca encontrara em suas reuniões de negócios. "Sabe, Sr. Prestes", ela disse, ajeitando-se na poltrona. "Dinheiro é importante, sim. Não vou fingir que não é. Mas há coisas que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. O sorriso sincero de uma criança, o abraço de alguém que te ama, a satisfação de dormir com a consciência tranquila." Do quarto, vinha o som das risadas de Laura e Miguel. Era um som que Augusto não ouvia há tanto tempo que seu coração apertou. Percebeu que sua filha, cercada de todos os luxos possíveis, raramente ria assim. "Miguel me contou que Laura perdeu a mãe", continuou Dona Conceição, sua voz suave. "Deve ser difícil para vocês dois." Augusto sentiu a garganta apertar.
Ninguém em seu círculo social ousava tocar nesse assunto há anos. Isabel era especial. Depois que ela partiu, eu me perdi um pouco. Às vezes nos perdemos mesmo, respondeu a senhora, com compreensão nos olhos. Mas sempre há um caminho de volta. Só precisamos estar dispostos a enxergá-lo. A tarde avançava enquanto Miguel levava seus visitantes para conhecer o bairro. Laura caminhava ao lado do menino, ouvindo atentamente suas explicações sobre cada lugar, cada pessoa que encontravam. Augusto os seguia, observando como sua filha parecia mais viva, mais presente do que há muito tempo. Ali é a biblioteca comunitária, apontou Miguel para um prédio simples, mas bem cuidado. Fica aberta até às 6. A dona Marlene, que cuida de lá, sempre separa os livros mais legais para mim. Ao entrarem, foram recebidos por uma senhora de óculos que sorriu ao ver Miguel. O lugar era pequeno, mas acolhedor, com estantes organizadas e algumas mesas de estudo. Diversos adolescentes estavam concentrados em seus livros, preparando-se para provas ou simplesmente perdidos em suas leituras. Miguel é nosso leitor mais dedicado, comentou Dona Marlene com orgulho. Já leu quase todos os livros de ciências que temos. Laura percorreu as estantes com curiosidade, parando em frente à seção de literatura clássica. Vocês têm Jane Austen? Exclamou surpresa. Quer levar emprestado? Ofereceu Miguel. Podemos fazer sua carteirinha de sócia. Augusto observava a cena com um nó na garganta. Sua biblioteca particular em casa tinha centenas de livros caros, mas não se lembrava da última vez que vira Laura demonstrar tanto entusiasmo por algum deles. Saindo da biblioteca, Miguel os levou até uma praça simples onde várias crianças brincavam. Um grupo de senhoras tricotava à sombra de uma árvore antiga, conversando e rindo. O sentimento de comunidade era palpável. Aos sábados fazemos feira de troca aqui, explicou Miguel. As pessoas trazem o que não usam mais e levam o que precisam. Minha avó sempre diz que riqueza é saber compartilhar. Augusto pensou em suas reuniões de acionistas, nas negociações onde milhões eram discutidos como meros números em uma planilha. Ali, naquela praça simples, havia uma forma diferente de riqueza que ele nunca considerara. Miguel, chamou uma voz. Era um senhor idoso que se aproximava com dificuldade. Trouxe aquele remédio para sua avó? Vou buscar amanhã, seu José, respondeu Miguel um pouco constrangido pela pergunta na frente de seus convidados. Que remédio? Perguntou Augusto, notando o desconforto do menino. Miguel hesitou antes de responder. É um remédio novo que o médico receitou para minha avó, mas é caro. Estou juntando dinheiro com as reciclagens. Laura olhou para o pai com olhos suplicantes, mas antes que Augusto pudesse fazer qualquer oferta, Miguel mudou de assunto, mostrando o campo de futebol improvisado onde jogava com os amigos. No caminho de volta à casa de Dona Conceição, passaram por uma construção abandonada. Ali ia ser um posto de saúde, explicou Miguel, mas a obra parou faz tempo. A gente sonha em um dia ter um lugar decente para cuidar dos idosos do bairro. Ao chegarem, encontraram Dona Conceição tendo um acesso de tosse. Miguel correu para ajudá-la, trazendo água e seus remédios, com uma desenvoltura que denunciava a rotina daquela situação. Não é nada, garantiu ela, depois de se recuperar. Só precisava do remédio. Augusto observou a cena em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente impotente. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder pareciam insignificantes diante da dignidade daquela família, da força daquele menino que, mesmo com tão pouco, encontrava maneiras de ajudar os outros. Laura se aproximou do pai e, para sua surpresa, segurou sua mão, um gesto que não fazia há anos. Pai, sussurrou ela, podemos voltar outro dia? Naquele momento, algo mudou definitivamente dentro de Augusto Prestes. Olhando para sua filha, para Miguel e Dona Conceição, para aquela casa simples que transbordava mais amor do que sua mansão jamais conhecera, ele entendeu que estava diante de uma encruzilhada em sua vida. A pergunta não era mais se ele poderia ajudar aquela família, mas como fazê-lo sem ferir sua dignidade, sem transformar aquela relação genuína em uma mera transação financeira. E mais importante, como poderia aprender com eles a reconectar-se
com o que realmente importava em sua própria vida. Na segunda-feira seguinte, Augusto chegou mais cedo que o habitual ao escritório. Seus passos ecoavam pelos corredores ainda vazios, enquanto sua mente revisitava os eventos do dia anterior. O contraste entre seu mundo corporativo e a realidade que conhecera no Jardim Vitória era perturbador. Marta, sua secretária, estranhou quando ele pediu para reorganizar toda a sua agenda da semana. "Quero ter as tardes livres", explicou ele, surpreendendo-a ainda mais. "E prepare um levantamento completo sobre a situação do posto de saúde abandonado no Jardim Vitória." Durante a manhã, entre uma reunião e outra, Augusto se pegava observando as pessoas de forma diferente. Via seus funcionários não apenas como recursos humanos, mas como indivíduos com histórias, famílias, sonhos. Na hora do almoço, ao invés de comer em sua sala como sempre fazia, desceu até a lanchonete do prédio. "Senhor Prestes!" exclamou Maria, a senhora que servia café há mais de década. Era a primeira vez que ele realmente a notava. "O de sempre? Na verdade, Maria, me fala um pouco sobre você. Há quanto tempo trabalha aqui mesmo?" A conversa que se seguiu revelou que Maria criava 3 netos, assim como Dona Conceição. Sua história era apenas uma entre tantas outras que ele nunca se dera ao trabalho de conhecer. Em casa, Laura também estava diferente. Durante o jantar, ela falou animadamente sobre os livros que queria pegar emprestado na biblioteca comunitária. "Miguel me disse que eles aceitam doações", comentou ela. "Podíamos doar alguns dos meus livros que estão parados na estante?" Augusto sorriu, reconhecendo na filha a mesma transformação que começava a sentir em si mesmo. "É uma ótima ideia. Que tal separamos os livros juntos no fim de semana?" O telefone tocou. Era Marta com as informações sobre o posto de saúde abandonado. A obra havia sido interrompida por problemas de licitação e desvio de verbas. Augusto sentiu uma indignação que ia além da frieza dos números. "Quero uma reunião com nossa equipe jurídica amanhã, 1ª hora", determinou. "Aí agende um encontro com o prefeito ainda esta semana." Naquela noite, ao passar pelo quarto de Laura, Augusto a encontrou dedilhando suavemente seu piano, tocando a mesma música que apresentara no recital. Parou para ouvi-la, lembrando-se de Isabel. "Sabe, pai", disse Laura, percebendo sua presença, "a Dona Conceição me contou que a mãe do Miguel também tocava piano. Eles tinham um piano pequeno em casa, mas tiveram que vender quando ela adoeceu." Augusto sentou-se ao lado da filha no banco do piano. "Sua mãe adoraria ver você tocando assim", comentou, sentindo as lágrimas se formarem nos cantos dos olhos. "Ela também ia gostar do Miguel e da Dona Conceição", respondeu Laura, recostando a cabeça no ombro do pai. "Pai, por que a gente se afastou tanto depois que a mamãe partiu?" A pergunta atingiu Augusto como um soco no estômago. Por anos ele havia se escondido atrás do trabalho, dos números das reuniões intermináveis, evitando enfrentar a dor da perda, e no processo, quase perdendo também sua conexão com Laura. "Acho que eu tinha medo", admitiu, pela primeira vez sendo totalmente honesto com a filha. "Medo de não ser suficiente, de não saber criar você sozinho. Então me escondi no trabalho, achando que se pudesse te dar tudo que o dinheiro pode comprar seria o bastante." Laura tocou algumas notas suaves no piano. "Mas não é, né?" "Não", respondeu ele, abraçando-a. "Não é." Naquele momento, Augusto tomou várias decisões. Primeiro, faria algo em relação ao posto de saúde abandonado, não por caridade ou para limpar sua consciência, mas porque era o certo a fazer. Segundo, encontraria uma forma de ajudar Miguel com seus estudos, mas de um jeito que preservasse a dignidade do menino e de sua avó. E terceiro, mais importante, dedicaria tempo real à sua filha. Enquanto Laura continuava tocando, Augusto pensou em como um simples pedido de Miguel, passar um dia em seu bairro, havia desencadeado uma transformação que ele nem sabia que precisava. Como empresário, estava acostumado a ver o mundo em termos de custos e benefícios, mas agora começava a enxergar um novo tipo de riqueza, um que não podia ser medido em reais ou calculado em planilhas. A notícia se espalhou rapidamente pelo Jardim Vitória. O posto de saúde abandonado havia recebido uma misteriosa injeção de recursos. Uma empresa de construção apareceu em uma manhã,
retomando as obras paradas há tanto tempo. Ninguém sabia exatamente como ou porquê, mas os moradores comentavam sobre um empresário importante que havia visitado o bairro recentemente. Miguel observava a movimentação dos operários enquanto voltava da escola. Seu uniforme, embora um pouco gasto, estava sempre impecável. Dona Conceição fazia questão disso. Na mochila carregava um livro que Laura havia trazido na última visita, uma edição nova de O Pequeno Príncipe que eles estavam lendo juntos. Em casa encontrou sua avó conversando com Dona Marlene da biblioteca. As duas senhoras pareciam animadas com algo. "Miguel!" chamou Dona Conceição assim que ele entrou. "Chegou uma carta para você, da escola particular Santa Clara." O menino pegou o envelope com mãos trêmulas. Era um dos colégios mais prestigiados de Sorocaba, onde estudava Laura. Dentro, havia uma carta informando que ele havia sido selecionado para uma bolsa de estudos integral, incluindo material escolar e uniforme. "Mas eu não me inscrevi em nenhuma bolsa", disse Miguel confuso. "Foi o pai da Laura", explicou Dona Conceição com um sorriso suave. "Ele descobriu sobre o programa de bolsas da escola e enviou uma recomendação. Mas foi seu histórico escolar exemplar que garantiu a vaga." Miguel sentou-se, tentando absorver a notícia. Estudar em uma escola como aquela sempre fora um sonho distante, algo que ele mal ousava imaginar enquanto estudava pelos livros emprestados da biblioteca comunitária. "Tem mais uma coisa", continuou Dona Marlene, seus olhos brilhando de excitação. "A biblioteca vai receber uma reforma completa. Novos livros, computadores, até uma sala de estudos adequada. E adivinha? Querem que você seja um dos monitores juvenis." As mudanças não paravam por aí. No dia seguinte, um médico especialista veio fazer uma visita domiciliar à Dona Conceição, trazendo os remédios que ela tanto precisava. "Cortesia do novo programa de saúde comunitária", explicou ele, sem mencionar nomes. Laura começou a frequentar a biblioteca regularmente, trazendo amigos de sua escola. Aos poucos, o local se transformou em um ponto de encontro, onde as diferenças sociais pareciam desaparecer entre as páginas dos livros. Em uma tarde especialmente movimentada na biblioteca, Augusto apareceu de surpresa. Estava diferente. A gravata afrouxada, o paletó pendurado no braço, um sorriso mais leve no rosto. Observou orgulhoso Laura ajudando algumas crianças com a lição de casa, enquanto Miguel organizava uma sessão de leitura para os menores. "Senhor Prestes", Miguel o cumprimentou animado. "Quer participar da nossa roda de leitura?" Augusto olhou para seu relógio. Tinha uma videoconferência importante em 1 hora. Mas então se lembrou das palavras de Dona Conceição sobre o que realmente importava na vida. "Claro", respondeu, sentando-se entre as crianças. "Qual é a história de hoje?" Enquanto Miguel começava a ler, Augusto notou como o menino havia crescido nas últimas semanas, não apenas em confiança, mas em sua capacidade de liderar e inspirar outros. A bolsa de estudos não era caridade, era um investimento em alguém que certamente faria a diferença no mundo. Laura se juntou ao grupo, sentando-se ao lado do pai. Há quanto tempo não compartilhavam momentos assim? Augusto percebeu que, em sua busca obsessiva pelo sucesso, quase perdera os pequenos momentos que faziam a vida valer a pena. Do outro lado da sala, Dona Conceição observava a cena com um sorriso sereno. Sua saúde havia melhorado significativamente com o tratamento adequado, mas mais que isso, seu coração estava em paz, vendo como seu neto florescia. "Sabe", disse ela baixinho para Dona Marlene, "às vezes Deus usa formas misteriosas para unir as pessoas. Quem diria que um susto no rio traria tanta mudança boa?" A biblioteca agora estava quase irreconhecível. Prateleiras novas, computadores modernos, mesas de estudo confortáveis. Mas sua maior riqueza não estava nos equipamentos ou nos livros novos. Estava nas pessoas que ali se reuniam, nas histórias que compartilhavam, nos sonhos que começavam a se tornar realidade. Os meses passaram e a primavera chegou a Sorocaba trazendo mudanças tão coloridas quanto as flores que agora enfeitavam o jardim da biblioteca comunitária. Miguel se adaptara bem ao Colégio Santa Clara, onde sua dedicação aos estudos e capacidade de liderança o tornaram rapidamente respeitado entre colegas e professores. Laura, por sua vez,
descobrira uma nova paixão além do piano. As tardes que passava ajudando na biblioteca comunitária haviam despertado nela um interesse genuíno por projetos sociais. Junto com Miguel, desenvolvia um programa de monitoria onde alunos mais velhos ajudavam os mais novos com as lições. "Pai", disse ela durante um jantar, "tive uma ideia para o meu próximo recital." Augusto, que agora fazia questão de estar presente em todas as refeições, olhou interessado para a filha. "Qual?" "Quero fazer na biblioteca. Um recital beneficente, para arrecadar fundos para comprar mais instrumentos musicais para as crianças do bairro." A sugestão pegou Augusto de surpresa. Não pelo evento em si, mas por perceber como sua filha havia amadurecido. Não era mais a menina calada e distante de alguns meses atrás. "Miguel me contou que vários amigos dele gostariam de aprender música", continuou Laura, "mas não têm condições de pagar pelas aulas ou comprar instrumentos." O piano, que antes ocupava um espaço silencioso na sala da mansão dos Prestes, agora ganhava um novo significado. Laura passara a dar aulas básicas para algumas crianças do bairro, revivendo a mesma alegria que sua mãe, Isabel, demonstrava ao ensinar. Dona Conceição, cuja saúde melhorara consideravelmente com o tratamento adequado, tornou-se uma figura querida na biblioteca. Suas histórias sobre a região e suas receitas tradicionais atraíam tanto as crianças quanto os adultos. O crochê que fazia agora enfeitava as estantes, dando um toque acolhedor ao ambiente. Em uma tarde particularmente movimentada, enquanto observava Laura ensinando as primeiras notas musicais a um grupo de crianças, Augusto percebeu algo fundamental. Sua empresa, que sempre fora sua maior fonte de orgulho, agora dividia espaço com realizações muito mais significativas. O posto de saúde, finalmente concluído, tornara-se um modelo de atendimento comunitário. Mas, além da estrutura física, era o espírito de colaboração que transformava o lugar. Médicos voluntários ofereciam consultas especializadas, e um programa de acompanhamento familiar ajudava a prevenir problemas de saúde. Miguel, sempre observador, notou a mudança em seu benfeitor. "Sabe, seu Augusto", comentou ele enquanto organizavam livros, "minha avó sempre diz que riqueza de verdade é poder fazer diferença na vida dos outros." O empresário sorriu, lembrando-se de como tudo começara com um simples pedido: passar um dia no bairro. Aquele dia transformara-se em semanas, meses, e agora era impossível imaginar sua vida sem aquela conexão com o Jardim Vitória. As reuniões em seu escritório também mudaram. Agora, além dos relatórios financeiros, havia sempre um espaço para discutir projetos sociais. Sua equipe, inicialmente surpresa com a mudança, logo percebeu que a nova abordagem não apenas melhorava a imagem da empresa, mas também criava um ambiente de trabalho mais humano e gratificante. Uma tarde, ao chegar em casa, Augusto encontrou Laura ao piano, tocando uma música que não reconheceu. "É uma composição minha", explicou ela, corando levemente. "Estou escrevendo para o recital beneficente. É sobre transformação, sobre como um dia pode mudar toda uma vida." Augusto sentou-se ao lado da filha, como fazia Isabel anos atrás. As notas suaves enchiam a sala com uma melodia que falava de esperança, de conexões inesperadas, de segundas chances. Era a história deles, transformada em música. O dia do recital beneficente chegou, transformando a biblioteca comunitária em um pequeno auditório improvisado. O piano que Augusto havia doado ocupava um lugar especial, cercado por arranjos de flores silvestres que as crianças do bairro haviam colhido e organizado sob a orientação de Dona Conceição. Laura, vestida com um vestido azul simples mas elegante, parecia nervosa, mas de uma forma diferente do seu último recital. Desta vez não era apenas sobre sua performance, era sobre algo maior. "Tem certeza que vai dar certo?" perguntou ela a Miguel, que ajudava a organizar as cadeiras. "Vai ser perfeito", garantiu ele, com aquela confiança tranquila que o caracterizava. "Olha quantas pessoas vieram." De fato, a biblioteca estava lotada. Moradores do bairro misturavam-se com empresários e socialites que Augusto havia convidado. Dona Marlene circulava orgulhosa, mostrando as melhorias no espaço, enquanto Dona Conceição, elegante em seu vestido novo, recebia os convidados com sua hospitalidade característica.
O programa do recital era especial. Além das peças clássicas, Laura incluíra composições próprias inspiradas em suas experiências dos últimos meses. Entre as apresentações, Miguel e outros jovens do bairro leriam poesias e contariam histórias sobre a importância da música e da educação em suas vidas. Augusto observava tudo com um misto de orgulho e humildade. Em um canto da sala, uma exposição de fotos contava a história da transformação da biblioteca e do bairro. Eram imagens simples, mas poderosas. Crianças estudando, idosos compartilhando histórias, voluntários trabalhando, todos unidos por um propósito comum. Quando Laura se sentou ao piano para sua primeira música, o silêncio que tomou conta do ambiente era diferente do silêncio formal dos teatros tradicionais. Era um silêncio de expectativa, de comunidade, de pertencimento. As primeiras notas de sua composição original preencheram o espaço. Era uma melodia que começava suave, quase hesitante, como os primeiros passos de uma jornada incerta. Aos poucos, ia ganhando força e complexidade, entrelaçando temas que lembravam tanto as músicas clássicas que sua mãe amava, quanto os ritmos populares que agora faziam parte de sua vida. Miguel, sentado na primeira fileira ao lado da avó, sorria. Seu sonho de ver a comunidade transformada estava se realizando de uma forma que jamais imaginara. A bolsa de estudos que recebera era apenas o começo. Agora ele planejava criar um projeto para levar educação musical a outras comunidades carentes. Durante o intervalo, Augusto circulava entre os convidados não mais como o empresário poderoso, mas como alguém que havia descoberto uma nova forma de riqueza. Vários de seus sócios e colegas, impressionados com os resultados do projeto, já manifestavam interesse em desenvolver iniciativas semelhantes em outros bairros. "Sabe", comentou Dona Conceição com ele em um momento tranquilo, "quando Miguel me contou sobre seu pedido naquele dia no Rio, confesso que fiquei preocupada, mas agora vejo que Deus escreve certo por linhas tortas." Augusto assentiu, pensando em como um simples ato de coragem de um menino havia desencadeado uma transformação tão profunda em tantas vidas. Sua empresa continuava próspera, mas agora tinha um propósito maior que simplesmente gerar lucros. Laura voltou ao piano para sua última apresentação. Era uma peça que ela havia composto especialmente para a ocasião, intitulada Pontes. Enquanto tocava, imagens eram projetadas na parede. O rio onde tudo começara, a biblioteca em diferentes estágios de transformação, rostos sorridentes de crianças aprendendo, Miguel em seu primeiro dia no Colégio Santa Clara, Dona Conceição ensinando crochê, todas as pequenas histórias que haviam se entrelaçado para formar algo maior. As últimas notas da música de Laura ressoaram pela biblioteca, mas não havia tristeza no fim daquela apresentação. Era apenas o começo de algo novo, uma promessa de que as transformações continuariam, que as pontes construídas entre diferentes mundos permaneceriam fortes. O sucesso do recital beneficente ultrapassou todas as expectativas. A reportagem no jornal local destacou não apenas o evento em si, mas principalmente a transformação que o Jardim Vitória havia experimentado nos últimos meses. As doações recebidas permitiriam expandir o programa de educação musical para outros bairros da cidade. Em uma manhã ensolarada de sábado, Miguel chegou à biblioteca mais cedo que o habitual. Carregava consigo um projeto que havia desenvolvido com a ajuda de seus professores do Colégio Santa Clara. Um plano detalhado para criar uma rede de bibliotecas comunitárias em diferentes bairros de Sorocaba. "É ambicioso", comentou Augusto, analisando o documento com interesse genuíno, "mas totalmente viável." Laura, que também participara da elaboração do projeto, explicou entusiasmada como cada biblioteca poderia ter sua própria especialidade: música, tecnologia, artes plásticas, literatura. A ideia era criar não apenas espaços de estudo, mas verdadeiros centros culturais comunitários. Dona Conceição observava a cena com lágrimas nos olhos. Seu neto, que antes coletava material reciclável para ajudar nas despesas, agora estava projetando um futuro melhor, não apenas para si, mas para toda a comunidade. "Miguel sempre foi especial", comentou ela com Augusto, "mas precisava de alguém que acreditasse nele, que lhe desse uma oportunidade."
O empresário sorriu, lembrando-se de sua própria transformação. Na verdade, Dona Conceição, foi ele quem nos deu uma oportunidade de sermos pessoas melhores. A notícia de que Miguel havia sido selecionado para um programa internacional de jovens lideranças chegou como uma surpresa para todos, menos para aqueles que o conheciam bem. O programa oferecia a chance de conhecer projetos sociais em diferentes países e desenvolver habilidades de gestão social. 6 meses viajando pelo mundo, disse Miguel, ainda assimilando a notícia. Conhecendo pessoas que estão mudando suas comunidades, Laura foi a primeira a apoiar a ideia. Você vai poder trazer tantas ideias novas para nossos projetos. Mas foi a reação de Dona Conceição que surpreendeu a todos. Em vez de demonstrar preocupação com a longa separação, ela sorriu com orgulho. Seu pai e sua mãe estariam tão orgulhosos, meu filho. Você está realizando o sonho deles de fazer a diferença no mundo. Augusto, que há muito deixara de ser apenas um benfeitor para se tornar um verdadeiro mentor, já planejava como a experiência internacional de Miguel poderia beneficiar não apenas os projetos sociais, mas também inspirar outros jovens da comunidade. Enquanto você estiver fora, disse ele, vamos preparar tudo para implementar seu projeto das bibliotecas. Quando voltar, terá uma base ainda maior para trabalhar. A notícia da viagem de Miguel espalhou-se rapidamente pelo bairro, gerando uma onda de esperança e orgulho. Crianças que antes mal ousavam sonhar além de suas circunstâncias, agora viam nele um exemplo de que era possível alçar voos mais altos. Laura, sentada ao piano da biblioteca, começou a compor uma nova música. É para sua festa de despedida, explicou ela a Miguel. Para lembrar que não importa onde você vá, sempre terá um lar aqui. O som suave do piano misturava-se com as vozes das crianças que ensaiavam para a apresentação. Do lado de fora, o jardim da biblioteca, agora bem cuidado e florido, atraía borboletas e pássaros, como se a própria natureza celebrasse as mudanças que haviam acontecido ali. A festa de despedida de Miguel transformou-se em uma verdadeira celebração comunitária. A biblioteca, que já não era mais apenas um espaço de leitura, mas o coração pulsante do bairro, estava decorada com flores e cartazes feitos pelas crianças do projeto de arte. Laura estreou sua nova composição, uma peça que capturava perfeitamente a essência da jornada que todos haviam compartilhado. As notas falavam de transformação, de amizade, de sonhos que cresciam além das fronteiras do esperado. Essa música, explicou ela para a plateia emocionada, é sobre como um ato de coragem pode mudar não apenas uma vida, mas toda uma comunidade. Miguel, sentado entre sua avó e Augusto, sentia o peso e a leveza daquele momento. Em poucos dias, estaria embarcando para uma jornada que jamais imaginara possível. Mas seu coração estava tranquilo, sabendo que deixava para trás não apenas projetos em andamento, mas uma verdadeira rede de apoio e afeto. Dona Conceição, agora completamente recuperada graças ao tratamento adequado, brilhava de orgulho. Suas mãos, que por tanto tempo haviam trabalhado para sustentar o neto, agora se ocupavam em tecer não apenas crochê, mas também histórias de esperança para outras famílias do bairro. Sabe, disse ela a Augusto durante a festa, quando Miguel nasceu, eu tinha tanto medo do futuro. Mas agora entendo que Deus coloca anjos em nosso caminho quando mais precisamos. Augusto, que já não era mais o mesmo homem que um dia oferecera dinheiro a um menino encharcado à beira do rio, sorriu com humildade. Os anjos foram vocês, Dona Conceição. Miguel e você nos ensinaram o verdadeiro valor das coisas. A biblioteca agora contava com uma sala de música totalmente equipada, onde Laura dava aulas 2 vezes por semana. O projeto havia se expandido, e outros voluntários também ofereciam seu tempo e conhecimento. O som de instrumentos misturava-se com o ruído de páginas sendo viradas e risadas de crianças descobrindo novos mundos através dos livros. Prometo escrever toda semana, disse Miguel a Laura, enquanto compartilhavam um momento tranquilo no jardim. E vou trazer ideias de todos os lugares que visitar. Laura sorriu, percebendo como sua própria vida havia mudado desde aquele dia no Rio. Sabe, às vezes penso que foi a mamãe quem planejou tudo isso lá de cima. Ela sempre dizia que a música tem o poder de unir as pessoas. A festa continuou noite adentro,
com apresentações musicais, leituras de poesia e muitas histórias compartilhadas. Cada pessoa presente tinha sua própria versão de como aquela comunidade havia se transformado, de como laços inesperados haviam se formado, de como sonhos haviam crescido e se multiplicado. Augusto observava tudo com um novo olhar. Sua empresa continuava próspera, mas agora operava com uma nova filosofia, onde o sucesso era medido não apenas em números, mas no impacto positivo que gerava na sociedade. O projeto das bibliotecas comunitárias seria apenas o começo de uma transformação muito maior. Como uma sinfonia bem orquestrada, cada pessoa ali havia encontrado seu próprio ritmo, sua própria maneira de contribuir para algo maior que si mesmo. E no centro de tudo estava um simples pedido feito por um menino corajoso: passar um dia conhecendo uma realidade diferente. O tempo passou rápido durante a viagem de Miguel. Seus e-mails semanais traziam histórias inspiradoras de projetos sociais ao redor do mundo, cada uma delas alimentando ainda mais os sonhos da comunidade do Jardim Vitória. Enquanto isso, em Sorocaba, as mudanças continuavam acontecendo. O projeto das bibliotecas comunitárias tomava forma, com 3 novas unidades sendo inauguradas em diferentes bairros da cidade. Laura, agora com 13 anos, dividia seu tempo entre os estudos, as aulas de piano e o trabalho voluntário. Augusto havia transformado completamente sua forma de gestão empresarial. Sua companhia tornara-se referência em responsabilidade social, inspirando outras empresas a seguirem o mesmo caminho. O homem que antes vivia apenas para os números, agora encontrava sua maior satisfação em ver o impacto positivo que suas ações geravam na vida das pessoas. Em uma tarde especialmente significativa, Laura encontrou uma caixa antiga no escritório de casa. Dentro dela, havia fotos de sua mãe, Isabel, trabalhando em projetos sociais. Ela dava aulas de música em comunidades carentes, explicou Augusto, que encontrou a filha absorta nas fotografias. Foi assim que nos conhecemos, na verdade. Eu estava começando minha empresa, e ela me mostrou que sucesso vai muito além do dinheiro. Por que você nunca me contou isso antes, pai? Depois que ela partiu, eu me perdi. Esqueci todas as coisas importantes que ela tinha me ensinado. Precisei de um garoto corajoso para me fazer lembrar. A descoberta das fotos inspirou Laura a expandir ainda mais o programa de música. Com a ajuda de outros músicos voluntários, começou a organizar apresentações regulares nas diferentes bibliotecas, levando arte e cultura para cada vez mais pessoas. Dona Conceição, que agora coordenava um grupo de artesãs que vendia seus produtos em uma loja colaborativa no centro da cidade, sempre dizia que as maiores transformações começavam com pequenos gestos de amor. O posto de saúde do bairro tornou-se um modelo de atendimento humanizado, com programas preventivos que iam muito além do tratamento de doenças. As pessoas não apenas recebiam cuidados médicos, mas também aprendiam sobre saúde, bem-estar e a importância da comunidade. A notícia de que Miguel estava voltando mais cedo de sua viagem pegou todos de surpresa. Ele havia sido convidado para apresentar seu projeto em um importante fórum internacional de inovação social que aconteceria em Sorocaba, e a data coincidiria com o aniversário de 1 ano do recital beneficente. É como se o universo estivesse conspirando para juntar todas as pontas dessa história, comentou Dona Marlene, enquanto organizava uma exposição especial na biblioteca com fotos enviadas por Miguel de sua viagem. A biblioteca original do Jardim Vitória, onde tudo começara, havia se transformado em um espaço vibrante de aprendizagem e convivência. As paredes, antes descascadas, agora exibiam murais pintados pelos próprios jovens do bairro, contando a história de sua comunidade. Em uma das últimas fotos que Miguel enviara, ele aparecia sorrindo ao lado de um grupo de crianças em uma biblioteca comunitária na Índia. A legenda dizia: diferentes lugares, mesmos sonhos. A música do coração é universal. Laura, sentada ao piano da biblioteca, dedilhava suavemente as teclas, compondo uma nova melodia. Era uma música que falava de transformação, de crescimento, de como o amor pode mudar não apenas uma pessoa, mas toda uma comunidade. O auditório do Centro Cultural de Sorocaba estava lotado,
para o Fórum Internacional de Inovação Social. No palco, Miguel, agora com 14 anos, apresentava com desenvoltura o projeto que havia nascido de um simples ato de coragem à beira do rio. Nossa história, ele começou, não é sobre caridade ou assistencialismo, é sobre como pequenos gestos de amor podem criar ondas de transformação. É sobre descobrir que a verdadeira riqueza está nas conexões que criamos, nas vidas que tocamos, nos sonhos que compartilhamos. Na plateia, Augusto, Laura e Dona Conceição ouviam emocionados. As palavras de Miguel ecoavam uma verdade que haviam descoberto juntos, que as maiores transformações começam no coração. O projeto das bibliotecas comunitárias havia se expandido para além de Sorocaba, inspirando iniciativas semelhantes em outras cidades. Cada espaço era único, refletindo as necessidades e sonhos de sua comunidade, mas todos compartilhavam o mesmo princípio: o poder transformador da educação, da arte e do afeto. Após a apresentação, durante a recepção, Laura surpreendeu a todos tocando uma composição especial. Era uma peça que havia trabalhado durante meses, incorporando elementos de todas as músicas que Miguel havia conhecido em sua viagem ao redor do mundo. Esta música, explicou ela ao público, é chamada Pontes de Amor. Porque foi isso que construímos. Pontes entre diferentes mundos, diferentes realidades, diferentes sonhos. Dona Conceição, que agora coordenava um projeto de capacitação profissional para mulheres da comunidade, sorria com lágrimas nos olhos. Seu neto havia se tornado não apenas um estudante exemplar, mas um verdadeiro agente de transformação social. Sabe, disse ela a Augusto, quando Miguel salvou Laura naquele dia, ele não salvou apenas uma vida. Ele iniciou uma corrente de amor que continua se expandindo. O empresário assentiu, compreendendo perfeitamente. Sua empresa agora era conhecida não apenas por seus resultados financeiros, mas principalmente por seu compromisso com o desenvolvimento social. O modelo de negócios que havia criado, integrando o sucesso empresarial com impacto social positivo, estava sendo estudado em universidades. A biblioteca do Jardim Vitória, onde tudo começara, havia se transformado em um centro cultural vibrante. As aulas de música de Laura agora faziam parte de um programa mais amplo de educação artística, que incluía teatro, dança e artes visuais. No final do evento, Miguel reuniu todos no jardim do Centro Cultural. Ali, sob um céu estrelado de primavera, compartilhou sua visão para o futuro. Cada um de nós tem algo especial para oferecer ao mundo. Às vezes precisamos apenas de uma oportunidade, de alguém que acredite em nós. Mas o mais importante é entender que a verdadeira transformação acontece quando abrimos nossos corações para o outro, quando nos permitimos ver além das aparências, quando compreendemos que todos somos parte de uma mesma história. Laura, sentada ao lado do pai, segurou sua mão. Não eram mais o empresário workaholic e a menina solitária de antes. Eram parte de algo maior, de uma comunidade unida pelo amor e pelo desejo de fazer a diferença. O som suave do piano tocado por um dos alunos do projeto ecoava pelo jardim, misturando-se com as vozes e risadas das pessoas que ali estavam. Era uma música nova, mas que carregava ecos de todas as histórias que haviam compartilhado, de todas as vidas que haviam sido transformadas. E assim, sob as estrelas de Sorocaba, a história que começara com um salvamento à beira do rio, continuava se desdobrando em novas possibilidades, novos sonhos, novas transformações. Porque, como Miguel havia dito, o verdadeiro valor não está no que possuímos, mas no amor que compartilhamos e nas vidas que tocamos.